Boa tarde, está começando mais um Uber Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e hoje eu recebo aqui o Dr. Tarek Pascoal, que é médico neurologista e professor na Universidade de Pittsburgh. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Também tenho aqui a honra de receber o senhor Antônio Costa, que é diretor de Relações Internacionais da AELBRA UBRA. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Alessandra. E também o senhor Marcelo Arigoni, que é diretor da UBRA Santa Maria. Seja muito bem-vindo também. E hoje nós vamos conversar sobre... Vamos começar pela especialidade, né, do doutor Tarek, que é neurologista e desenvolve estudos na área de Alzheimer, né? Então, queria entender melhor, assim, como que começou quando começaram essas pesquisas, É, é importante eu dizer minhas raízes em Porto Alegre, né? Eu fiz a residência médica aqui na PUC de Porto Alegre. E da PUC de Porto Alegre eu fui para um doutorado na McGill University no Canadá, e lá que começaram as pesquisas na doença de Alzheimer. O interesse inicial começou aqui na PUC, quando eu era residente ainda, um interesse pelos pacientes com a doença de Alzheimer, por ser uma área que não era muito desenvolvida ainda. A gente vai conversar aqui, eu espero que no final dessa conversa a gente vai notar como a coisa se desenvolveu nos últimos 10 anos. Mas isso que me levou a ter o interesse inicial e aí desenvolver os trabalhos em Montreal. A gente teve a felicidade de participar dos primeiros testes de sangue para a doença de Alzheimer, que agora já são disponíveis no Brasil, e outras coisas. E eu acho que isso tem sido uma construção. Depois eu mudei para a Universidade de Pittsburgh, e lá eu estou há 5 anos desenvolvendo a pesquisa com muitos outros brasileiros lá comigo. Que legal. E falando sobre essa questão do teste, né, de detecção, na verdade, para as pessoas entenderem se vão desenvolver, né, a Isso. doença, o que tem de atualização sobre isso? Eu acho que primeiro, se a gente está falando para o público em geral, a gente tem que ir para um primeiro estágio, que é do paciente ou não paciente no momento, mas da pessoa que está em casa, que tem mais de 50 anos e começa a ter problemas de memória. O que é um sinal de alerta, o que as pessoas da família devem fazer. Então eu acho que os sinais de alerta são praticamente, normalmente, na maioria dos casos, em 3 diferentes áreas. Uma que a gente sabe, que é bem famoso, que é a memória. A pessoa esquece a chave, a pessoa esquece o fogão ligado, a pessoa esquece de ir nas consultas médicas, as coisas básicas. E geralmente a memória é recente, são as coisas de agora, mas a pessoa pode ter uma memória perfeita para falar de 30 anos atrás. São associadas com a memória recente. Isso que a gente associa com o Alzheimer. Mas tem outros sintomas também que são muito prevalentes. Um outro sintoma que a gente chama de dificuldade de função executiva. As pessoas começam a ter dificuldade de planejar tarefas que precisam de 1, 2 ou 3 passos. Por exemplo, eu preciso fazer um sanduíche. Eu preciso ir na geladeira, eu preciso pegar os ingredientes, eu preciso montar o sanduíche. As coisas que precisam de uma execução, elas têm dificuldade de planejar isso. Outra coisa que a gente chama são distúrbios de linguagem. A pessoa tem uma coisa que a gente chama de anomia, que a pessoa tem dificuldade de falar uma palavra. Ela começa a falar e aquela palavra não vem. Ela sabe exatamente o que ela quer falar, mas a palavra não vem. Isso é um sintoma muito comum inicial também. Então, se a gente tem esses sintomas, e aqui é importante a gente dizer que a gente está falando de mudanças, a gente não está falando de características. Tem pessoas que desde muito nova têm algumas dessas coisas que a gente está mencionando. A Eu gente ia tá... te perguntar isso, se Não, tem uma idade, se é uma mudança muito brusca. Isso, a gente está vendo mudanças. Essa pessoa nunca foi assim e está desenvolvendo assim esses sintomas depois de 50, 60 anos, é até mais comum. E quando acontece isso, é muito importante procurar um médico. E a gente vai entender o porquê, porque quanto mais cedo tu diagnostica, mais chance tu tem de ter um bom desfecho em relação a esses novos tratamentos que estão vindo. Ainda não são acessíveis no Brasil, mas as coisas vão mudar logo, logo. Com certeza, quanto mais pesquisas são feitas em uma área, né, Uhum. tem mais acesso, né, Claro. tanto à informação quanto aos tratamentos, enfim. E até essa questão de perceber esses deslizes aí, essas dificuldades com a memória. Tem outras pessoas jovens que têm isso com TDAH ou por conta da ansiedade e tudo mais.
Então não é isso, Não é só para isso. deixar claro pro Não, pessoal. não é isso. A gente tem o que podia ser um tema de outro podcast, a gente tem um monte de estudos associando pessoas que têm TDAH com o desenvolvimento de Alzheimer, isso é uma outra conversa. É muito mais abrangente. O que a gente está falando aqui são outros tipos de sintomas que estão aparecendo. Muitas vezes, pessoas que têm TDAH, que exacerbam os sintomas quando ficam mais de 50, 60 anos, elas se confundem com a doença de Alzheimer. Por isso que é importante ir para o médico para diferenciar isso aí. E essa é a importância dos biomarcadores, que a gente vai falar logo, para identificar quem tem a doença de Alzheimer ou não. Biomarcadores? Isso. O que são esses? Isso são... Vamos imaginar que um paciente chega no consultório médico hoje. E a primeira distinção que é importante fazer é o que é Alzheimer e o que é demência. As pessoas pensam, qual é a diferença de Alzheimer para demência? Então, as pessoas chegam no consultório médico hoje em dia e o médico vai fazer uma consulta clínica conversando com a pessoa para entender o que é a pessoa, os sintomas da pessoa, e vai fazer alguns testes cognitivos também, testar a memória, tentar testar essas outras funções que eu mencionei agora. Se a pessoa tem um problema de memória que está causando um problema nas atividades de vida diária dessa pessoa, a gente diz que essa pessoa tem demência. Isso é um diagnóstico que eu consigo olhar para a pessoa e identificar que essa pessoa tem demência. A demência tem várias causas, mais de 100 causas. Uma delas, e a mais famosa delas, é a doença de Alzheimer, que acomete 70% desses casos de demência. Bastante. Mas tem outros 30%, a gente vai entender, tu perguntou sobre biomarcadores, e esse é o gancho, tem outros 30% que têm outras doenças. Então, foi feito um estudo nos Estados Unidos, há uns 12 anos atrás, onde nós ainda não tínhamos biomarcadores. Os melhores neurologistas, especialistas em Alzheimer, recebiam a pessoa no consultório, e somente falando com a pessoa, elas identificavam que a pessoa tinha demência e elas achavam, não, essa pessoa provavelmente tem Alzheimer. Mas mais ou menos de 20 a 30% das vezes, os melhores neurologistas dos Estados Unidos estavam errados. Porque essas doenças têm muitas outras doenças que têm um sintoma muito parecido com a doença de Alzheimer. Por exemplo, pessoas que têm acidente vascular cerebral, até em alguns casos iniciais a depressão pode se confundir, porque se a pessoa está deprimida, a pessoa tem mais dificuldade de firmar a memória. Então, se descobriu que 30% dos casos estava errado. Então, eu posso dizer com certeza que aqui no Brasil, por exemplo, 99% dos casos ainda não tem biomarcadores. Então, as pessoas que são ditas ter Alzheimer, 20 a 30% dos casos, elas, na verdade, elas não têm Alzheimer, elas têm alguma outra doença. E pessoas que são ditas ter outra doença, às vezes elas podem ter Alzheimer também. Entendeu? Então, esse erro ele é muito grande. E os biomarcadores entram para solucionar esse problema. Então, mais ou menos 15 anos atrás, foi inventado o primeiro biomarcador. Que o primeiro biomarcador é um biomarcador de imagem que nós temos disponíveis em muitos poucos lugares no Brasil. Então, tu precisa ter primeiramente um acelerador de partículas. E esse acelerador de partículas a gente usa, vou tentar explicar de uma forma simples, a gente usa para... Bom, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho e explicar o que é Alzheimer. Então, Alzheimer é uma doença caracterizada pela deposição de duas proteínas no cérebro, amiloide e tau. A gente tem que identificar essas duas proteínas. A gente tem que ver que o paciente tem os sintomas, mas a gente não consegue ver dentro do cérebro do paciente, então a gente tem que saber se essas proteínas estão lá. Então a gente tem esse exame de imagem, que foi o exame que foi inventado 15 anos atrás, e esse exame de imagem, então tu precisa de todo o aparato para produzir o fármaco. Aí tu injeta no paciente, aí tu tira uma foto do cérebro do paciente, como se fosse uma ressonância magnética, e nessa foto tu vai ver a deposição dessas proteínas. Então essa era a maneira feita com o diagnóstico, que melhorou muito, e a gente faz muito nos Estados Unidos isso. Ele é um teste muito, muito caro e não é acessível. Só tem nos lugares mais especializados. Então essa era a realidade. Então, primeiramente, a gente começou com o diagnóstico clínico, que é ainda o diagnóstico feito no Brasil, mas tem 30% de erro. Aí a gente começou a usar esses exames de imagem, que são bem caros. E mais ou menos há uns 5 anos atrás, a gente teve a felicidade de ser os primeiros a publicar um estudo com um teste de sangue,
que foi capaz de diagnosticar a doença de Alzheimer com a mesma acurácia desses biomarcadores que são bem caros, um teste bem simples, que pode ser feito aqui no Brasil, que pode ser coletado aqui. Então, esse teste de sangue tem quase a mesma acurácia do exame de imagem. Então, hoje em dia, a gente pode fazer um simples teste de sangue e saber se aqueles sintomas, na verdade, são Alzheimer ou pode ser alguma outra doença associada com o sintoma. Então, a gente consegue ter esse diagnóstico. E a gente vai falar, acho que mais tarde, dos tratamentos, e a gente vai ver como é importante isso para os tratamentos. Porque esses novos tratamentos para a doença de Alzheimer, que foram, eles só foram aprovados nos Estados Unidos para uso clínico pelo FDA há 2 anos e meio, tá? Então, eles são muito recentes. E são anticorpos monoclonais que são injetados no paciente, tenta imaginar, tipo uma quimioterapia, que os pacientes fazem quimioterapia, então uma vez por mês o paciente vai lá, injeta anticorpo monoclonal, esse anticorpo monoclonal se liga a essa proteína amiloide no cérebro dos pacientes e remove, limpa. Então, esse amiloide, que é a causa da doença do Alzheimer, ele é limpo. Uau! Totalmente, foi pela primeira vez. Então, a gente fala que esses são os primeiros tratamentos para a doença, mas a gente acha que vai abordar isso um pouquinho mais adiante. Sim. Nossa, mas é muito interessante ver que porque é uma doença que acomete muitas pessoas e é muito sofrido, né. Então ver esses avanços Sim. é muito, é uma alegria, né. E poder, assim, perceber também agora o diretor de relações internacionais pode nos explicar aqui, contar também essa relação da Ubra com a visita do doutor Tariq, né, que está conhecendo aqui as instalações e tudo mais. A gente está estreitando essa relação para os alunos da Ubra terem também acesso a essa parte de pesquisa aí. Sim, Alessandra, e certamente é um grande prazer receber aqui o Dr. Tariq e também por uma indicação do Dr. Marcelo, né, o diretor Marcelo, e que fez A ponte. essa ponte aqui entre a Diretoria de Relações Internacionais, que é uma diretoria que apoia todos os cursos da nossa universidade no quesito das relações internacionais, assim como apoia os diretores para as ações internacionais. E é um prazer enorme, Dr. Tariq, te receber aqui na nossa universidade e para a gente conversar e ver o quanto os alunos da UBRA podem lhe auxiliar nesses estudos, Com certeza. porque isso será um grande prazer para todos nós da nossa academia, principalmente, não somente do curso de medicina, mas também do curso da área da tecnologia, né? Porque, como bem falou o Dr. Tariq, aqui existe muito avanço tecnológico, né? Com Porque eu acredito que essa nova fase para diagnosticar através do sangue tem muita tecnologia através disso, né? E então, para alcançar isso, precisa sim muito estudo e acredito que a universidade, como um agente formador, pode contribuir. Essas parcerias são muito importantes. A UBRA hoje ela possui mais de 54 convênios de cooperação acadêmica em 20 países, né? Então, os nossos alunos eles têm a possibilidade de viajar aí o mundo inteiro para buscar novos aprendizados. E com certeza tem muito a aprender com o Dr. Tariq, com certeza. certeza. E acredito que nós também podemos aí contribuir de alguma forma. Essa troca, né, esse intercâmbio de informação, Né? Essa é a formação. E a universidade tem esse papel, formar as pessoas para servir à sociedade. Uma coisa que eu gostaria de mencionar é que eu já tive desse lado e a gente sempre acha que tem uma colaboração de uma universidade do Brasil com uma universidade do exterior que quem se favoreceria seria a universidade do Brasil, mas não é verdade, porque nos Estados Unidos a gente tem acesso a verba para pesquisa e a outras coisas, mas o bem mais valioso é o material humano para fazer essas pesquisas. E isso aí, os alunos do Brasil, a gente nunca se decepciona, eles têm eles são criativos e eles têm uma vontade que a gente não vê muito em outros lugares. Então, a gente é
principal beneficiada, que a gente tem conversado, já tem uma aluna indo logo para lá. Aí já tem. Legal. Vamos organizar. É impressionante como o Antônio conhece todos os alunos pessoalmente, sabe falar das características, e isso aí também é muito importante. Muito legal. Eu recebi já uma aluna aqui da Ubra Canoas, né, que participou de um Do Congresso congresso. de Neurologia, sim. Eu não Que sei se foi é a agora. mesma. Sim, sim, elas foram premiadas. As duas. Elas tiveram um estudo, né, um artigo aceito, e no Congresso de Neurologia agora em Orlando, Ah, sim. e elas foram apresentar, sim, elas foram organizadas aí pela RI para fazer essa... Elas já Sim. estiveram aqui no podcast. que É legal. muito legal isso. Tá. Bom, a nossa conversa tá muito legal, mas eu tenho que chamar um breve intervalo e já a gente está de volta e eu quero saber também, depois no próximo bloco, sobre um pouco mais sobre a Ubra Santa na Bahia Maria. e vamos conversar mais sobre isso. Já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e agora eu gostaria de saber, Marcelo, quais são os cursos na área da saúde que a Universidade Luterana, né, a Ubra, tem em Santa Maria. Nós estamos em Santa Maria hoje com 4 cursos presenciais, né? Direito, arquitetura, que não são da saúde, e depois nós temos a fisioterapia e a psicologia, que são da área da saúde e, de certa forma, tem uma intersecção aí com a área que o Dr. Tarek trabalha. E na verdade, a gente, enquanto gestor hoje, eu sou professor há 20 anos, a gente entende que isso é algo que permeia todas as áreas, né? Veja que eu sou professor no direito há 20 anos, e o direito tem ligação, né? Tem relações jurídicas que são impactadas por diversas áreas da saúde, então realmente é um tema bastante interessante. É bom que se diga também que a vinda do Dr. Tarek aqui, ela parte do trabalho excelente que o nosso diretor de Relações Internacionais faz e o fomento que ele faz para que a gente busque essas relações, né? Então nós já fizemos algumas aulas internacionais lá em Santa Maria, Exemplo. e em razão de uma relação pessoal que eu tenho com o Dr. Tarek, nós pensamos em fazer, foi assim que iniciou, nós pensamos em fazer uma aula lá, uma parceria com a fisioterapia, talvez, que tem muito a ver, né, no tratamento, né, e outra é com a psicologia, que tem áreas também relacionadas. Mas depois nós conversando, eu e o diretor Antônio aqui, achamos que era algo importante que nós poderíamos aproveitar muito mais, né, em razão, inclusive, das medicinas que a Ubra tem. Então foi assim que nós acabamos proporcionando que esse momento ocorresse. Mas a aula vai acontecer, com certeza. Com certeza. Na verdade, o professor Antônio me roubou, né, o Dr. Tarek. Mas enfim, e agora a gente vendo aqui, conversando aqui tecnicamente, a gente vê a importância disso tudo, né? E agora, enquanto gestor, é o que eu digo, a universidade ela tem que estar mais ligada com as demandas do mundo, né? Então, eu sempre fui um crítico da universidade, de todas elas, no Brasil, porque me parece que muitas vezes a gente fica estudando coisas que depois não vão ter aplicação prática. Sim. Eu fui lá, fiz especializações, mestrado, doutorado e pós-doutoramento. E eu lembro dos meus colegas lá, em todos esses períodos da minha vida lá, às vezes pesquisando coisas que não têm uma aplicação prática. E a gente, quando olha lá as universidades americanas, pelo menos para quem olha daqui, me parece que eles têm essa relação mais próxima, né, com aquilo que o mercado precisa. E o Dr. Tarek encarna isso, né? Eu vejo que é uma pesquisa que atende a algo que é muito relevante, muito importante. Então eu vejo que a gente tem que aprender muito com isso, mas não só nessa área, né? A gente precisa, uma briga que eu tenho lá na minha faculdade lá, que a gente consiga conectar, que o professor faça uma entrega daquilo que o mercado está exigindo, porque senão nossos diplomas são apenas formais. E a Ubra está se conectando com isso. A Ubra entendeu isso, né? Está aí com o TEC, com diversos projetos que entendem que nós precisamos conversar com o mercado, nós precisamos conversar com quem vai ser o destinatário do nosso serviço. Com certeza. E esses tratamentos, né, desenvolvidos aí para a doença de Alzheimer, a gente estava conversando ali anteriormente, e eles têm precisam dessas outras áreas, né, da saúde. Claro. É importante, uma coisa que o Marcelo mencionou é muito importante, porque na verdade o tratamento da doença de Alzheimer é multidisciplinar. O neurologista é uma parte só do tratamento. Então a gente tem a importância da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia, da psiquiatria. Então todos têm um papel muito importante na doença de Alzheimer. E eu acho que se a gente tem um espaço aqui, eu vou usar isso para tentar trazer
para que as pessoas possam entender que os tratamentos, a gente vai falar um pouquinho dos tratamentos, mas tem estudos recentes, e a gente está falando de outras áreas, agora vamos falar de educação física, estudos recentes mostrando que o exercício físico, às vezes, pode ser tão efetivo quanto esses novos tecnológicos tratamentos para a doença de Alzheimer. Tem um estudo que foi publicado há muito pouco tempo aqui, onde eles pegaram pessoas fazendo exercício físico, regrado, monitorado, e outras aquelas que fazendo exercício físico que o médico só fala para a pessoa, tu devia fazer exercício físico, e a pessoa faz do jeito que ela quer. Então, Uma caminhada, uma coisa exatamente, do assim. jeito que ela quer, sem uma estrutura de um profissional. Então se mostrou que em 2 anos as pessoas que tiveram exercício físico estruturado com a ajuda de um sistema, eles declinaram muito menos em memória ou menos em memória do que as pessoas que não tiveram exercício físico. Então a gente está falando aqui de tecnologia de tratamento, mas as mudanças do hábito diário com alimentação, exercício físico e outras coisas são tão importantes quanto esses tratamentos. Então acho que é importante fazer essa menção antes da gente falar dos tratamentos. E os tratamentos, o que eu escuto bastante é de pessoas aqui me perguntando se vale a pena esses novos tratamentos, como eles devem tentar para conseguir esses tratamentos, porque ele é muito, muito caro no Brasil ainda. Então eu gostaria de dizer que esses tratamentos ainda eles não são a cura da doença de Alzheimer. Quando a gente remove, a gente pode imaginar uma metáfora que a gente tem uma arma e a gente tem uma bala. Então, esses tratamentos, hoje em dia, eles removem o amiloide, essa placa amiloide do cérebro, que seria a arma. Mas a bala já saiu. Então, a lesão, ela já foi perpetuada e ela vai continuar. Então, esses tratamentos não curam totalmente a doença. Eles fazem a progressão ficar mais lenta. Entendeu? Fica mais lenta em 6 meses, 1 ano, mas nós não temos a cura. Não existe nenhum paciente curado com a doença de Alzheimer ainda. Todas essas pessoas vão desenvolver e vão acabar, no final, tendo a demência em estado final, independente do tratamento. O que o tratamento muda é o tempo que isso vai acontecer. A gente tem esperança, tem muitos tratamentos novos vindo, que a gente vai ter essa cura. Um pouco 6 meses, 1 ano, pode ser mais. A gente tem esperança que a gente vai ter essa cura, mas essa cura ainda não existe. Então, como esses tratamentos têm uns efeitos colaterais complicados, ainda as pessoas em casa não precisam se desesperar, eu tenho doença de Alzheimer, eu vou atrás desses tratamentos, porque esse tratamento não vai curar a doença. Só vai fazer a progressão ficar um pouquinho mais lenta, entende? Mas então o tratamento, independente de qual for, ele tem esse cuidado, né? Digamos, acaba sendo meio paliativo o tratamento? Eu não diria paliativo, paliativo tem uma conotação diferente. Que é um pouco Eu mais diria que agressiva. faria a progressão da doença ficar mais lenta. Tá. E eu diria para uma pessoa que está no Brasil hoje, não tem acesso a esses tratamentos, que a melhor coisa que ela pode fazer é fazer um exercício físico estruturado, melhorar a dieta, ter a dieta que é muito falada e que geralmente estamos no estudo de dieta mediterrânea. Tudo que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então o coração ele educou nós nos últimos anos, né? Tem programas do Fantástico. Sim. Então a gente sabe bem o que é bom para o coração. Então tudo que a gente viu que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então a gente fazer todas aquelas medidas de educação e de exercício físico é a melhor coisa que a pessoa pode fazer hoje. E esses tratamentos só se a pessoa tiver acesso, e eu acho que vai ficar mais acessível com o tempo. Mas ninguém precisa se desesperar para tentar conseguir esses tratamentos, por causa que eles ainda não são a cura da doença. Sim. Então, o interessante seria conseguir. Já tem o teste que a gente já comentou mais cedo sobre a detecção de futura que a pessoa futuramente pode desenvolver, né? Então, seria a prevenção no sentido de utilizar alimentação antes. E Isso não só ajuda? prevenção, não só prevenção. Tu falou uma coisa aqui dos testes serem feitos para identificar quem vai desenvolver a doença. Esse ainda não é um uso que a gente tem para os testes. Hoje, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, os testes só são feitos para pessoas que têm sintomas. A gente não faz em pessoas que não têm sintomas, porque a gente não vai tratar pessoas sem sintomas. Então, qual é o ponto de a gente fazer os diagnósticos? Então, os diagnósticos hoje são para pessoas que têm sintomas, pedido pelo médico. E o exercício físico, essas coisas de saúde, elas podem ser feitas tanto preventiva, como tu bem falou, que talvez seja a melhor forma, a pessoa começar agora, mas também quando a pessoa já tem a doença, para tentar mitigar a progressão da doença. Retardar uma possível evolução dos sintomas. Né? Exatamente. E a inteligência artificial ajuda agora É, nesse horizonte? essa é uma conversa que eu tenho tido com o Antônio e eu acho que talvez o que a gente tem mais conversado. Então, a inteligência artificial hoje, tá?
ela está agindo em várias áreas do Alzheimer. Por exemplo, descoberta de fármacos. A gente, com inteligência artificial, a gente consegue identificar moléculas que têm mais chance de ser utilizada, para ser utilizada primeiramente no modelo animal, para ver depois se vai para o humano. Mas a gente já vê moléculas, e a inteligência artificial consegue identificar moléculas que têm chance de causar um efeito melhor. Então, antes que a gente tinha que identificar milhares de moléculas, a gente tem que identificar somente centenas e a coisa fica muito mais fácil. Agiliza. O que a gente tem feito em termos da inteligência artificial é em termos por diagnóstico. Porque a gente, tu tem o banco do hospital aqui, o hospital universitário aqui da Ubra. E ele tem um banco de dados. Então a gente tem trabalhado com inteligência artificial a inteligência artificial com os dados que o paciente tem naquele banco de dados, que são dados de sangue, dados que não são diretamente relacionados com a doença de Alzheimer, que são dados gerais da saúde da pessoa. A gente conseguir identificar com uma acurácia alta qual aqueles pacientes que têm mais chance de desenvolver a doença de Alzheimer. E é só com inteligência artificial, com aquela monte de variável que a gente tem, para tentar identificar essas pessoas, e essas pessoas sim, a gente consegue ter falar com elas para ter uma prevenção mais adequada, para fazer um diagnóstico mais cedo, entendeu? Conseguir identificar essas pessoas o mais cedo possível. Porque o tratamento, uma coisa que eu não falei aqui, o tratamento esse tratamento que eu falei agora, ele só funciona nas fases bem iniciais da doença. São pessoas que ainda têm uma vida independente. São aqueles pacientes que têm problemas de memória, mas eles conseguem pagar as contas, eles conseguem ir no mercado. Que levam uma vida praticamente normal. Praticamente normal. Só tem depois que a doença já está desenvolvida, que tu precisa de uma ajuda para fazer tudo, esses tratamentos já não funcionam mais. Então, nós nem temos tratamentos para essa fase ainda. E nesse caso, é um pouco mais complicado, né? Porque a pessoa acaba sofrendo mais, né? É a fase mais e isso fala muito da importância dos sintomas serem identificados cedo. Porque acontece muito das pessoas terem os sintomas por um tempão e começarem a pensar, não, isso é associado com envelhecimento. Isso não é nada, eu sempre me esqueci. E quando elas chegam no consultório, às vezes elas estão em estágio tão avançado que já não tem muito que a gente pode fazer nos Estados Unidos em relação aos tratamentos. Sim. E há todo o envolvimento da família também, né? Porque é uma doença que não atinge somente o paciente, né? Mas as relações familiares. E isso é bem... O Marcelo falou bem também, tem muita coisa nos Estados Unidos, pelo menos coisa legal, onde o paciente com a doença de Alzheimer, quem a gente chama o power of attorney, né, que ele tem um poder de advogado, a família pega isso dos pacientes, mas eles têm que ter um diagnóstico e da doença de Alzheimer, então tem todo... No direito isso tem muita implicação, né? Sim. As decisões, né, daquela pessoa, como que a gestão, né, da sua própria vida financeira e tudo. Acho que o direito entra muito aí também. É outra área relacionada, né? Sim. Mas, assim, o tempo já encerrou aqui, infelizmente, né? Tem muito mais assunto, já poderia fazer outros episódios aí sobre o assunto. Mas é interessante ver, é motivo de orgulho, né, para a Ubra, né? Estar conectada com esse tipo de pesquisa que traz melhorias para a qualidade de vida das pessoas, de modo geral. Então, é lindo ver isso acontecendo, né? E se desenvolvendo. E agradeço muito, então, a participação de vocês por nos trazerem essas informações aqui. Muito obrigada pela participação foi uma satisfação aqui para mim conversar com vocês. Obrigado pra gente também. E agradeço a quem nos acompanhou também. E até uma próxima, então.